Aqui, presentation para mim, por gentileza. Põe para mim aqui a presentation. Olha aqui. Quantos conhecem o processo do podar e cortar? Quem conhece o processo do podar e cortar? Alguém conhece? Quem sabe o que é podar? Quem sabe o que é? Pode falar. Podar é. Aí fala o que é. Podar é aparar. Aparar. Cortar as pontas. É o que Ademilson faz na barbearia. Ele corta as pontas do cabelo das pessoas. Não corta todo. Por mais que ele bote baixinho, daqui a pouco cresce de novo. A gente fala assim, eu vou cortar o cabelo. Quando corta, a gente corta e joga fora. Então ele corta. Ele apara o cabelo. Porque o cabelo cresce de novo. E você repara uma coisa, que quanto mais você corta o cabelo, mais ele cresce. Então, às vezes, a mulher tem um cabelo longo. Eu fui barbeiro há muitos anos, não sei. Longo também, tem cabelo longo. Ele sai grosso, forte, bonito nas pontas. Daqui a pouco ele vai afinando. Debaixo fica umas tiras assim, coitada, que termina numa tira só magra e a ponta abrindo assim, ó. Porque a raiz não tem força mais de mandar a vitamina da raiz até a ponta. É muito longo. Então é necessário que você vai aonde? Vai no salão e corte pelo menos 4 dedos, 5 dedos, 6 dedos, não sei, camadas, para que a vitamina chegue até a ponta e a ponta fica forte. Porque senão ele vai quebrando, vai partindo em 2 pontas, vai partindo, daqui a pouco ele vai cortar do mesmo jeito, porque apodrece. Toda ponta de cabelo muito longa que não é tratada, não adianta a gente tratar com shampoo, não adianta a gente tratar eu vou falar amaciante, olha, com amaciante não dá. Condicionador, por quê? Porque aquilo lava e sai. Tem que ser tratado com vitamina, porque a vitamina consegue chegar até a ponta e permanecer no cabelo. Você está me entendendo? Unha do mesmo jeito. Você poda ela, né, apara, aí você põe. Né? Então, isso tudo é a vitamina que falta. Tá? Eu estou dizendo tudo isso porque a gente precisa dar uma introdução no que é a palavra de Deus nessa manhã. Veja bem, eu estive numa graduação há pouco tempo, de uns formandos, e pude observar algumas coisas. Porque às vezes eu vou num lugar, ou às vezes eu estou lendo alguma coisa, ou vendo alguém assim, e as pessoas falam alguma coisa. Eu tenho um hábito muito chato de, quando eu vejo um filme, eu olho o fundo do filme, eu não olho o personagem em si. Eu olho as lojas atrás, as pessoas atrás, eu observo como é que ela... Porque as pessoas não têm esse hábito. A gente é criado para olhar a ação do ator. E a gente perde, às vezes, um cenário lá atrás acontecendo. Eu começo a olhar o olho de quem está atrás. Sabe quando tem um programa de talk show? As pessoas estão conversando e a pessoa atrás está assim. Ninguém repara, porque estão olhando para a pessoa. Estão olhando para a pessoa que está falando, mas atrás do povo está falar com os olhos. Eu reparo isso. Tem pessoas que não precisam que ela fale para mim, porque eu já sei que ela está retrucando com os olhos. Não preciso ver ela falando. Atrás eu já vejo o movimento. E todo mundo sabe disso. Eu estava na graduação e ouvindo os testemunhos, depoimentos, mas é testemunho a palavra de cada pessoa. E a gente vê como é importante da pessoa cortar alguma coisa da vida dela, ou podar alguma coisa da vida dela, em prol de dar fruto lá na frente. Tá? Eu pude ver dentro do testemunho o quanto as pessoas tiveram que cortar alguma coisa para fazer parte de uma outra coisa, para poder gerar um fruto na frente. É um processo. Você corta aqui e sente. Depois aquilo cicatriza, aí você vem, fortalece apenas numa área, e lá na frente você vê o fruto. Sabe, é um sistema. E Jesus ensinou isso tudo para a gente. É por isso que eu digo, eu não gosto, para a minha vida, de encher a minha vida de coisas para fazer. Por quê? Porque eu vou gerar um fruto morto, eu vou gerar um fruto sem gosto, azedo, ou talvez murcho. Por quê? Tem muita coisa sendo feita em volta da árvore. Eu não gosto de fazer muita coisa ao mesmo tempo. E eu tive um mentor muito
minha vida, um alemão, que ele me diz, olha, tudo que você tem que fazer, faça de imediato para não parar. Esse negócio de ficar empurrando com a barriga para fazer amanhã, daqui a pouco fica tanta coisa que você começa a ficar doente. E certamente tudo que você vai fazer, você vai empurrar porque não vai dar certo. Eu aprendi isso. Ele sempre falava, o seu fruto será um bom fruto. Então aprenda a fazer uma coisa de cada vez para que o seu fruto seja bom. E você não tenha que fazer de novo. Senão dá um problema sério. Então a gente aprende tudo isso ao longo do tempo, baseado nisso. Eu pude observar naquelas pessoas que eles tiveram que cortar o tempo de alguma coisa na vida deles, para poder se dedicar a uma coisa. Lógico que eles sentiram falta, porque toda corta e toda poda dói. Quando tira uma coisa de nós, a gente sente falta. É ou não é, gente? Tudo que você tira, deixa de fazer aquilo que você gosta, você sente falta. Mas depois aquilo cicatrizou, ou seja, nós, no sistema, acostumamos, e aí se dedicamos somente a uma área, estou falando apenas de uma área acadêmica, apenas de uma área, e depois, quando chegou no final do processo, eles se graduaram, e ele diz, agora eu estou preparado para alcançar outros patamares, outros caminhos, dar mais fruto e voar mais alto. É isso, é justamente isso, é um sistema. É um sistema que a gente precisa ter, poda e corte. Eles apenas cortaram. Mas no futuro, para eles darem um fruto melhor, eles terão que ser podados. Deixa eu explicar a você, quem trabalha, aqui tem um que planta, que é o André, planta muito. E quando a gente aprende com quem trabalha na agricultura, que eles querem mixar um fruto com o outro, ele corta um pé de uma fruta forte. Porque tem uns pés de fruta que eles são mais thick, mais grosso, mais firme. É um que é mais constante, não morre por qualquer coisa. O que eles fazem? Às vezes você pega uma laranja, que ela tem mais cara de tangerina, ou vice-versa, parece mais uma laranja com cara de tangerina, ou uma tangerina com cara de laranja. Por quê? Porque na verdade ele pega um pé de laranja que não está dando muito fruto bom, ele dá uma cortada nele, faz umas lascazinhas assim, pega um outro pezinho, põe ali, e volta ele com uma tira, e aquele pé vai dar força, e o fruto que vier vai ser germinado nas duas. É por isso que você vê uma laranja com umas cascas muito finas, uma série de coisas. Esses aí são os mistérios da agricultura. Não vou entrar muito a fundo porque eu conheço, eu já vi. Mas Jesus nos ensina tudo isso na palavra do Senhor. Isso aqui foi apenas uma introdução. Mas Jesus nos ensina tudo isso. Quer ver? Vamos ler lá, para ler João 15, versículo 1 ao 11. Quem puder ler para mim, eu agradeço imensamente. João. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim tem não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas, ele está em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podemos fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os folhos não se foram criados. Se vós estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, bebereis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Seja completo. Quando Jesus, põe lá no início para mim, por favor, Estadeira. Quando Jesus falou isso com os seus discípulos, ele estava ensinando. Primeiro ele disse, olha, eu sou a videira, sabe? E a verdadeira, não são as falsas, a verdadeira. E o meu pai é o lavrador, o agricultor, aquele que cuida,
Aí vai o segundo, versículo segundo para mim. Aí começa ele dizendo assim, ó, toda vara, ou seja, todo galho que em mim, que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Olha que Jesus está ensinando para os seus discípulos. Nós somos galhos da árvore que é Jesus. Ele está usando uma simbologia, uma tipologia, que ele é o tronco e nós somos os galhos. Só que dentro dessa mesma árvore, dessa mesma árvore, existem os galhos longos e os galhos não tão longos. Existem os galhos que dão frutos, existem galhos que não dão frutos. Então o que acontece? Só que o galho que dá fruto e o galho que não dá fruto, eles sugam a mesma energia. Sabe, eles sugam a mesma água, a mesma vitamina. Você já reparou? O processo de Deus é tão maravilhoso que basta ter água e terra para uma planta dar fruto. Por de certo que a agricultura, eles põem esterco, eles põem adubo, eles põem uma série de coisas, mas na sua casa não. Você vai lá, planta, põe uma árvore, está lá, só precisa de terra, água, sol. É o processo. Mais nada, ela dá o fruto, um fruto limpo. Aí o que Jesus diz? Olha, vou dizer para vocês uma coisa. A vida é assim. Eu sou o tronco, vocês são a árvore. Eu sou o tronco, vocês são os galhos. Vocês deverão dar frutos. Vocês precisam dar frutos. Aquele que der muito fruto, não vai ficar sem o poder, sem passar pelo sistema da poda. E aquele que não dá, também não vai ficar fora do corte. Eu quero dizer para vocês o seguinte: não olhe para a extensão do seu galho, ou da sua vida em Cristo, dando muito fruto, e bata no peito. Eu faço isso, eu fiz aquilo, eu digo isso, eu digo aquilo, eu sou, eu serei. Não basta. Porque para você dar fruto, não viva do passado, e nem viva do presente, porque é um processo natural em Cristo. Você vai precisar ser cortado as suas pontas, para que continue dando mais fruto e bons frutos, frutos saudáveis. Então, não adianta a gente ficar dentro de um sistema em Cristo Jesus, achando que fazemos o melhor. O que Jesus está dizendo é o seguinte: não fique estagnado. Não fique estagnado. Não paralise a sua vida achando que está fazendo está bom. Porque senão você vai passar pelo processo da poda do mesmo jeito. E se você se magoar, é Jesus explicando aos discípulos, e se você se magoar e parar de gerar, você será cortado. E o pior não é só ser cortado. O problema que Jesus explica é que quando ele corta e tira do tronco. O fato de cortar e tirar do tronco é um sistema duro e doloroso, como a poda, mas só que a poda continua recebendo vitamina, continua recebendo, oxigênio, ou seja lá o que for, do tronco, mas o corte é doloroso, e o pior não é só o corte. O pior é que o corte vem com a separação do tronco. Aí nós temos que voltar no início do texto, que diz: eu sou a videira verdadeira, e vós sois os galhos. Olha a responsabilidade para quem fica estagnado sem dar bons frutos, ou sem dar frutos. Porque mesmo que dê frutos que não são bons, não é útil. Já pensou você plantar um pé de laranja? Ao final do tempo, que eu não sei o tempo do ciclo da laranja nascer e chegar ao ponto de ser retirado, aí você espera aqueles meses ou anos, eu não sei, chegar naquele problema, e você pega uma laranja desse tamanho, e quando você parte ela está seca, você fala assim: essa árvore não está boa, essa árvore não está gerando bom fruto.
eu tenho que observar o que falta nela. E quem é que tem paciência? Ninguém. Então o que se faz? Ela está sugando vitamina do solo. Ela está tirando a água da árvore vizinha. Então eu vou arrancar ela e vou plantar uma outra. Esse é o processo. Esse é o seguimento que Jesus nos diz. Por quê? Porque senão, sabe o que acontece? Começa, é igual o problema do joio e do trigo. O joio fica o tempo todo sugando as mesmas vitaminas do trigo. Mas Jesus aí, para o joio, Jesus diz assim, olha, a simbologia do joio, tá? É uma simbologia que ele usa o joio e o trigo, né? Ele usa ali a agricultura naquela área, mas ele diz, olha, esse sistema aqui é para o final. Esse sistema você não pode arrancar o joio, porque se você arrancar o joio, você mata o trigo. E a única hora de separar o joio do trigo é quando o vento bate. E quando o vento bate na plantação, o trigo, como não aguenta o vento, ele dobra, ele se curva. Mas o joio permanece na altivez dele, ele não dobra. E aí você consegue destacar ele. E a única hora que quando você vai, é a única hora que o agricultor vai e decepa. Caso contrário, você não pode fazê-lo. Jesus chama a atenção dos seus discípulos pelo fato que às vezes as pessoas elas ficam voltadas para dentro de si mesmo, voltadas para dentro do seu ego, e na árvore achando que o seu galho é o melhor. Sabe? Então a gente começa a olhar e ver o cuidado de Jesus para chamar a atenção, porque ele diz, eu corto, eu podo. Eu trago dor para os dois, mas a dor que eu trago para quem eu podo é frutos e frutos e frutos e frutos. Mas a dor que eu trago para quem eu corto é separação. E o pior não é só separar, o pior é inchar, o pior é ser queimado e destruído e não tem mais chance. Isso é um mundo espiritual que Jesus está explicando, sabe, para as pessoas. O processo do Evangelho, irmão, é um processo de dor. Por mais que as pessoas pregam por aí, o Evangelho vem porque aí você tem vitória, é vitória, é vitória, é vitória, é vitória. Não, e o negócio fica numa vitória, a criatura entra aqui dentro, entra nas igrejas, e pá, e pam. Aí quando sai para a porta lá, vem o primeiro parente, engana, mete ali, fofoca, rouba, dá cano, aí cadê a vitória? Cadê a vitória? 6 meses depois está no mundão, porque se decepcionou. Jesus não foi o mesmo com ele. Mas isso não é verdade. Não é isso que Jesus prometeu para a gente. Jesus prometeu para a gente permanecer na árvore e dar fruto. Vai balançar, vai chover, vai relampear. Está relampegando, né? Tem um pelotinho na internet que está relampagando e entrou não sei o que. Uma criança é uma figura. É isso aí, também tem isso, também. Pangalejando. Isso aqui é um pouquinho do Brasil. É o Brasil tem um dialeto enorme, né? Dependendo da região que você está, você tem, né? Tem coisa demais. O que acontece? O que acontece é que ele para poder explicar às pessoas que isso não é o verdadeiro. Porque não é isso que eu ensino desde o início. E não é isso que eu prometo desde o início. A promessa de Jesus para nós, a promessa de Deus, como você queira, é por além dessa vida. Nós já falamos aqui trocentas vezes. Nós já vivemos a vida eterna aqui. Não é para estar aqui. Nós não somos semente para viver a eternidade aqui, não. Não é esse corpo que vai viver a eternidade. É um corpo glorificado. Então, João já disse que nós já estamos vivendo essa vida eterna. De que forma? É conhecendo o Evangelho, preparando cada vez mais para poder, quando a gente passar desse corpo, ou esse corpo for glorificado, a gente vai chegar no momento certo. E aí nós vamos chegar já
aprendido o que tinha que ser aprendido, conhecendo o que tinha que conhecer. Ou seja, para quando chegarmos, a gente já vai chegar apto a trabalhar. Esqueça que lá não vai ter aposentadoria. Nós vamos chegar apto a trabalhar, porque a Bíblia diz que nós iremos reinar com Cristo Jesus. Então nós vamos trabalhar. Então, amor, é vitória. E as pessoas veem vitória muito no corpo, muito no dia a dia. E sabe o que acontece? Aí, o que elas estão pedindo e recebem, aí o Senhor dá a elas, ou permite que elas tenham, elas dão fruto. Mas aí, quando Deus não dá, elas não dão fruto. Se magoam. Aí diz aquela frase que você já deve ter ouvido na vida de vocês, na caminhada de vocês com Cristo, como na minha caminhada. Pô, eu fiz tanto, eu fazia tanto, eu dizia tanto, eu era tanto, e agora não consigo nada. Jesus não me ouve, Deus não me ouve mais, eu não consigo, não adianta mais orar. Para que eu fiz tanta coisa e agora? E agora você tem que continuar do mesmo jeito. Espera que o Senhor vai podar. Enquanto você ficar na reclamação, na murmuração, Ele não vai te podar. Agora, o dia que você reconhecer, Ele vai lá te podar. E Ele diz assim: olha, você deu bom fruto. Você tem capacidade de dar bom fruto. Você tem potencial de dar bom fruto. Então agora eu vou forjar o seu caráter. Eu vou cortar seus galhos o quanto necessário. Porque eu sei o que vai crescer aqui, vai crescer melhor. Porque quem está ungindo a sua vida sou eu. Quem está prometendo a você sou eu. Quem está cuidando de você sou eu. Quem está te levando para o caminho que você quer sou eu. Então agora você vai produzir melhor e bons frutos. Porque Jesus crê, e nós cremos também, que todos nós podemos dar bons frutos. Porque é para todos. O processo é para todos. Você planta um pé de fruta hoje, aqui, planta um lá na esquina, planta um outro lá, não sei aonde, eles vão nascer do mesmo jeito. Não existe separação de sol para a tua árvore do que para a minha árvore. O mesmo sol que brilha aqui, brilha lá. A mesma água que jorra aqui, jorra lá. O mesmo fruto que nasce aqui, talvez não nasça lá, ou talvez não nasça aqui. Depende muito de como a gente funciona. A verdade é que nós somos responsáveis pelo direcionamento do nosso gado. Você já viu uma coisa interessante? Como é que a planta, ela é inteligente? Você pega um pé de uma planta, você planta ela, espera ela crescer mais ou menos uns 4 centímetros, 4 inches do vaso, né? Você planta ela aqui dentro, ela começa a nascer. Quando ela chega no posicionamento fora da borda do vaso, assim, ela está virada para a luz que está ali, ó. Porque ela vê a claridade. Força de expressão, né? Que ela não tem olho, né? Mas assim, o processo da fotossíntese, né? O processo, ele busca a claridade para que ele possa gerar todo o processo dentro da planta para ficar verde, ficar forte. Assim. Aí você pega essa planta, você vira ela assim, ó, de costa para o sol. Ela não vai morrer, porque ela tem o calor aqui, ela tem a água aqui, mas daqui a pouco ela começa a fazer assim, ó. E daqui a pouco ela está toda tortinha, mudar as suas folhas no mesmo caule ou no mesmo tronco que for, para a claridade de novo. Não tem jeito. É um processo. É por isso que eu digo que Jesus crê no caso, e sabe que todos nós podemos gerar. Não importa a direção, nós é que temos que dar a direção certa para a luz. É a luz nossa, chama-se Jesus de Nazaré. Aonde ele for, você tem que estar no caminho. Aonde ele está, você tem que estar. O que ele falar, você tem que falar. Porque todas as vezes que a gente vem para a igreja, não é para ficar com a cabecinha assim, ou a mão assim, ou assim. A gente vem para aprender a sermos mais parecidos com o tronco. Com o tronco.
interessantíssimo. Essa árvore aqui tem mais de 300 anos, segundo a dona. Lógico, a dona da árvore não tem 300 anos para poder dizer que foi ela que plantou, né? Mas vem histórias. Você olha aqui, tem uma árvore enorme. É minha dor de cabeça essa árvore. Não é não, mas é da vizinha. Mas como eu tenho seguro e espero que ela tenha, porque senão ela vai perder a casa, se o galho que está virado para cair, ele vai quebrar o storage da igreja, esse lado da igreja, e mais a casa do vizinho, a garagem do vizinho, só um galho. A árvore, eu nem imagino o que ela vai fazer. Mas se você olhar o tronco dessa árvore, ela é toda manchada de branco. Ela é minha manchada de branco. E é incrível que os galhos são todos iguais. Por isso que tem o sistema que nós estamos agarrados no tronco, para sermos parecidos com o tronco. É por isso que Jesus está ensinando o seu discípulo esse processo da poda e do corte. O processo do crescimento e da evolução dos frutos. Para quê? Para que eles possam entender que não são eles que dão a sombra. A sombra que os galhos dão não é porque eles são grandes. A sombra que o galho faz é por causa do tronco. Porque basta o tronco rachar, deixar de mandar vitamina, ou água, o que for, nutriente, aquele galho seca. Você já viu uma árvore tão bonita, cheia de folha, mas um galho sequinho? Dá para entender o que aconteceu com o galho? Eu não consigo entender. O agricultor conhece. Mas ali você tem que correr diretamente. A vitamina está chegando em todos os galhos, mas naquele, por alguma razão, ela está desviada. O que tem que fazer? Cortar o processo. Porque se cortar o processo, aquilo que fica retido para aquele galho que não chega, vai ser distribuído para os outros. É por isso que nós temos o hábito de dizer: Deus tem um propósito para todos nós. Eu não sou pastor, eu não sou músico, eu não sou ator, eu não sou professor. Deus tem um propósito para cada um o seu. Eu não posso dizer o seu. Uma coisa eu posso dizer para você: o evangelismo é para todo mundo. Isso aí, Jesus não separou ninguém dessa área, porque ele diz: ide, pregar o evangelho a toda criatura. Então somos todos nós. Agora, chamados específicos, cada um tem o seu, cada um tem que procurar o seu, achar o seu. Às vezes a gente acha, na igreja, uma pessoa que tem uma aptidão para isso, ou para aquilo, a gente chama, tenta envolver para quê? Para que ela dê mais frutos do que está dando. Agora, o que a gente precisa é entender o seguinte: existe um propósito? Existe um propósito. Preciso dar fruto? Preciso dar fruto. Só eu não posso reter essa parte. Eu não posso dar fruto quando eu quero. Eu não posso dar fruto como eu quero. Porque não é eu, não sou eu. Mas é o processo de Deus. Se a gente faz parte da família de Cristo, veja bem, se a gente faz parte, nós fazemos parte, nós que somos, melhor dizendo, nós que somos parte da família de Cristo, e não damos frutos de falar da palavra de Deus para outras pessoas, nós estamos sonegando frutos. Você não sonega a mensagem, você não sonega a amizade, você não sonega ajuda, não. Você não sonega uma conversa boa, não. Isso você não sonega. Mas se você não fala de Cristo, você está sonegando aquilo que você foi criado para, ou aquilo que você foi salvo para. E aqui eu quero abrir um parêntese. Eu estava vendo a reportagem do jovem que foi preso em Massachusetts. 18 anos, não é isso? 17? 18 anos. Estava vendo a reportagem dele. Ele foi solto, ele deu uma entrevista, uma rede de televisão, lá não sei quem foi, eu sei que estava lá, e ele estava dizendo assim: olha, me fizeram muita coisa mal. Me maltrataram, me botaram em um lugar que eu não, sabe, foi mal, me senti mal, e uma série de coisas. Eu não vou entrar nessa parte, mas a parte que fez aquela reportagem para mim, na minha leitura, que fez aquela reportagem toda ter valor mais do que tinha, que já tinha um valor,
não era nem a reportagem por causa da imigração, mas é por causa de Deus. Ele falou assim: eu sei muito bem o que Deus fez na minha vida, para onde Ele me levou e que Ele me permitiu fazer. Eu falei de Jesus para as pessoas que estavam agoniadas junto comigo dentro da cela onde eu estava. Pessoas de 35, 40 anos. A gente chegou a fazer uma pulseirinha para a gente ter ligadura entre nós na amizade, porque eu falava de Cristo para eles, eu falava de Deus para eles, para poder afagar o coração deles, porque o meu também estava aflito do que estava acontecendo, porque eu via o que eles falavam. Quando ele falou isso, eu digo: gente, aí estava o propósito daquele jovem lá dentro para falar o que ele falou. Muitos vão dizer: ah, mas que isso, pastor? Ele estava preso. Epa, Paulo foi preso, Daniel foi preso, sabe? E o Pedro foi preso. E eles fizeram. Eu posso ser preso, você pode ser preso, ninguém sabe. Mas uma coisa eu sei: aonde estiver, eu não vou me separar do tronco. Eu vou direcionar meu galho e eu vou continuar dando fruto. Porque o que a gente espera, o problema é que a gente vive muito carnalmente. A gente vive muito carnalmente, a gente quer viver o que a gente pode ganhar agora, o que a gente pode ter agora, e aquela conversa de igreja aqui só fica no domingo. A conversa de igreja é só no domingo. A conversa de que Deus faz, prometeu, vai fazer, é só no domingo. Segunda-feira eu tenho que correr atrás. Segunda-feira eu tenho que ganhar meu cheque. Não tem jeito, e aí a gente esquece, porque o fruto que Deus diz para a gente dar, fica separado. A gente chega no trabalho, agora a gente tem que trabalhar assim, igual Neemias. Muitos de nós vamos ter que trabalhar igual Neemias. O tempo no pé, o telefone filmando e batendo martelo. Quando, ei, larga tudo e vai embora. Já está acontecendo isso. Os Neemias, eles ficavam levantando a parede e com uma espada na mão, porque a qualquer momento tinha que guerrear. Não podia usar as duas mãos ocupadas. Mas uma coisa: por mais que a minha mão fica detida trabalhando e a outra mão fica olhando para cuidar do que está acontecendo, para mim poder me livrar, uma coisa eu disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos guardou. Olha, irmão, vou dizer uma coisa para você: os nossos ancestrais, é isso? Ancestrais. Então eu vou pegar um antecessor que é mais fácil, para mim, cada minha lei. Os nossos antecessores passaram por experiências piores do que a gente está passando. As nossas igrejas, os nossos irmãos, elas resistiam dentro dos buracos, das covas. Tem irmãos hoje que não podem ter uma página da Bíblia. Tem irmãos hoje que tem que dividir uma página da Bíblia em 5, 10 pedaços, para cada um guardar um pedacinho, para poder ler escondido. A gente está aqui dentro de casa, comendo, bebendo logo, que as notícias, quem mata mais são os nossos. A nossa imprensa mata mais, né? Os nossos jornalistas matam mais, aflige mais, sabe? O diabo está mais feio do que é, porque a gente faz mais feio do que é. Hoje em dia, quanto mais reportagem a gente põe em vídeo no YouTube, mais a gente ganha dinheiro em cima da desgraça dos outros. Essa é a realidade. Só que a gente esquece que a gente existe um Deus que nos prometeu. E se Ele prometeu, tenha certeza, Ele vai cumprir. Aonde quer que a gente esteja, aonde a gente colocar a planta do pé. Ah, é muito fácil para o senhor que tem um documento. Não é fácil para mim não, meu irmão. Que até quem tem documento está perdendo. Até cidadão está perdendo cidadania. Não está fácil para ninguém. Mas uma coisa eu disse: aonde eu estiver, Deus vai falar. Não é porque Ele vai me seguir, não, porque Ele já está lá me esperando. Está esperando você. Se Deus não vela por aquele que o ama, ninguém vai velar, irmão. A gente tem que confiar no tronco, porque o vento abala os galhos. Os galhos batem. Viu a palmeira? Viu o processo da palmeira?
O tamanho que ela tem para cima é o tamanho que ela tem para baixo na raiz. É por isso que você vai para a Flórida, vai para o México, esse lugar que tem beira de praia, as palmeiras ficam assim, ó, no furacão, ó. Acabou, ela está em pé. Porque a estrutura dela é forte. Olha, a nossa estrutura chama-se Jesus de Nazaré. O nosso concreto chama-se a estrela da manhã, aquele que venceu a morte, aquele que nos prometeu que aonde nós estivermos, Ele estará conosco todos os dias. Você pode dizer amém? Amém. É no tronco que a gente tem que estar. É no tronco que a gente tem que estar. E tem que gerar fruto. Aonde a gente passar, a gente tem que fazer história. Fazer história. É por isso que na minha vida, eu estava falando na quarta-feira, nós passamos por momentos difíceis. Todo mundo já passou, cada um no seu. Nós passamos como aqui tinha pouca gente, pouco brasileiro, nós passamos por momentos difíceis. E não tinha para onde correr muito. Hoje em dia tem para onde correr. Não digo correr de correr, mas assim, de buscar ajuda. Não tínhamos muito. Mas o Senhor nos amparou. Aí um dia, eu estava no meu basement, a gente tem o nosso escritório, eu vi todos os meus diplomas, e lá tem meu, tem da Cília e tem de Camila. Alguns dela e os meus todinhos. Eu olhei para o meu diploma, olhei para outros diplomas, vou arrancar tudo. Arranquei tudo da parede. A gente também ia limpar tudo, ia pintar tudo. Arranquei tudo da parede. Eu não botei de volta, não. E não arranquei da moldura. Está tudo guardado, mas está tudo fora. Sabe por quê? Não serve para nada se não tem Cristo. Não serve para nada se não tem Deus no meio. A gente envelhece e fica ultrapassado. O diploma não vai te levar aonde Cristo pode te levar, nas forças próprias. Sabe por quê? Um galho nem tem autossuficiência para andar sozinho. Um galho não tem autossuficiência para gerar folha sozinho. Um galho não tem autossuficiência para gerar fruto sozinho. O galho tem que estar ligado no tronco. Eu digo, bom, se tem que estar ligado no tronco, eu prefiro ficar somente no tronco. E não olhar para a extensão do meu galho. E ver quantos galhos eu já criei na minha extensão de galho. Porque se eu não tiver a estrutura da minha base, eu desliguei, desativei. Estão todos guardados. Eu não sei se eu tirei os daqui, estão todos guardados. Porque eu cheguei afinal à conclusão que sem Jesus não vai a lugar nenhum. Você pode ter um mês tranquilo, bem remunerado. Você pode ter a vida bem sustentada pelo dinheiro que você ganha, que merecimento, porque você faz esforço. Você pode ter um bom trabalho, mas se você não for dono, daqui a pouco te mandam embora, bota um mais novo do que você, e você já está ultrapassado. Eu tenho um irmão que é bacharel de ciências contábeis, formado, professor de faculdade, veio para trabalhar no lixão em Denver. E depois foi trabalhar numa fábrica de couro, formado no Brasil. Eu trabalhei com médico aqui. Eu trabalhei com dentistas formados aqui. Eu trabalhei, sabe aonde? No McDonald's. Aí eu pergunto, vale a pena? Não sei, acho que não, porque estão aqui. Deixaram os seus consultórios para estar aqui. Alguma razão tem que ser. Agora, se não tiver Deus, não tem jeito. A gente vê hoje em dia as pessoas se acabando no meio da sua riqueza. Sabe por quê? Falta a estrutura chamada Cristo Jesus. É aquilo que o Evangelho diz assim, olha, para onde eu irei? Se só tu tens palavra de vida eterna. Eu estava escutando uma mensagem de Billy Graham. Ele diz que quando o homem chega à idade de 60 anos, Deus começa um processo novo na vida do homem. Ele fala o homem, ser humano, né?
ele começa a separar a pessoa que tem 60 anos de amizades, lugares e sistema. Ele começa a separar o homem do falar demais e ouvir de menos. Ainda não parou comigo, não. Deus já ele deu uma pulada, porque eu falo muito. Mas também vou fazer o quê? Eu sou pastor, se eu chegar aqui e ficar calado, quem vai falar? Né? Se eu estou aqui em cima. Se eu estou aqui em cima, a vez é minha. E ele começa a dar um processo do homem, para que o homem possa sentir que quando a gente fala muito, eu, a gente não escuta Deus falar. Porque a voz de Deus na nossa vida, no mundo espiritual, é sussurros. E sussurro você só escuta quando você está calado. É por isso que eu disse desde o início de todo esse processo que nós estamos passando. É hora da gente buscar mais Deus do que buscava antes. Sabe por quê? O processo está aí. Para, irmão, para agora aí, não que você está sentado, eu estou aqui em cima. Para agora lá dentro de você e fala assim: se eu faltar, o que vai acontecer na minha casa? Se o meu cônjuge faltar, o que vai fazer na minha casa? Para! Não fica com a cabeça a mil. Se me tirarem um documento, o que vai faltar para mim? Toda a sua vida foi preparada em torno de uma base. E agora tira uma base, e agora? E agora? Eu não tenho mais idade para começar. Deixa eu dizer uma coisa para você, os novos que estão aqui. Você vai voltar para o Brasil, se você voltar por uma razão ou por outra, um dia, quem sabe, o processo de Deus na vida de cada um de vocês já vão voltar, mas você já, não adianta, eu vou voltar falando inglês. Tem trocentos que falam inglês no Brasil, e talvez vão falar melhor do que você, porque as escolas de inglês estão se aperfeiçoando cada vez mais. Quantos bilionários, pessoas de dinheiro, mandam os filhos para fora para estudar fora, com idioma, bem formado? Quantos? Quando eu comecei a me registrar na faculdade, na minha época, sabe qual era o goal, o top? Ser administrador de empresa. Vou fazer administração. Administração. Muitos dos meus amigos se formaram. Continuaram office boy. Porque qual é a empresa que vai dar oportunidade para administrar a empresa? Quase ninguém dá oportunidade. Você não tem experiência. O que você tem que fazer? Montar a sua própria empresa para ser administrador. Eu digo, não, eu não vou entrar para essa onda. Não, nunca gostei. Eu não quero ser chefe de ninguém. Eu quero ser professor. Entrei na faculdade do Pedro II. Entrei para fazer o quê? Geometria. Não, geometria não é. Geografia. Parece, é da família, né? É igual hormônio e demônio. É tudo da vida, da mesma família. Um pega o outro, né? Ele diz, geografia. Fui estudar geografia. Eu digo, na geografia eu não vou falar, não vou precisar de fazer matemática. Engano, filho. Tem fuso horário, né? Tem dimensão, tem o polo norte ou o polo sul. Você tem que começar a fazer os cálculos para ver onde estão os trópicos. Aí tem mais matemática, mas não tem tanta matemática, mas tem matemática. As coordenadas, olha aí. Sofrimento. Aí parei da faculdade. Vim embora para casa uns anos depois. Tudo isso para dizer para você o seguinte. Lógico que nesse tempo eu não conhecia Jesus. Eu conhecia outra coisa. Eu conhecia Jesus. Eu quero dizer para você o seguinte. Tronco existe. É o gerador de energia. É o gerador de força. É o gerador de sonhos. O tronco existe. E o próprio tronco está dizendo assim, olha, eu sou o tronco. Vocês são os galhos. Se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vós. O meu pai é o que cuida. O meu pai, aí que é doloroso, né? Pra gente.
Ele analisa o sistema. Aí vai entrar a importância de Deus. Olha aqui, ó. Onisciente, sabe todas as coisas. Onipresente, em todos os lugares. E onipotente, pode todas as coisas. O que eu posso esconder de Deus? Nada. Porque a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas, despidas diante de Deus. Até mesmo aquele pensamento que você tem, que eu tenho, que nós temos, cada um tem os seus, bons ou ruins, antes de você executá-lo ou executá-los, Deus já sabia a intenção do seu coração. Então, quando você executar aí, você pecou. Enquanto você não executar, você está na iniquidade. Se é mal, você está na iniquidade. A iniquidade são os sentimentos, pensamentos mal. Aí quando você exerce o pensamento mal, aí você peca. O pecado é o filho da iniquidade. E a morte é o neto da iniquidade. Filho do pecado. Tudo isso para dizer para vocês o seguinte: se não abordarmos a nossa vida e sabermos que tem um segurança, é segurança, né? Aqui de tomar cuidado, é esse termo mesmo, né? Aqui é security, no Brasil pode ter outro nome, né? Deus faz um painel como esse de televisões, voltada para todas as direções da sua vida e da minha vida. E ele fica aqui só no televisão 2. Aonde ele está? Televisão 3, 5. O que ele está falando? Televisão 8, aonde vai? Só analisando. Ele está vendo, eu estou falando isso aqui, é um simbolismo, tá? Não é televisão, não tem lá não. O olho de Deus é tudo, escuta tudo. O fruto dele não está bom. Peraí. Eu vou lá ver o que está acontecendo. Simbolicamente. Igreja, a mensagem está entrando. Está entrando. Peraí. Vou esperar o efeito da injeção que ele está tomando. Do remédio que está ingerindo. Vamos lá, vou esperar. Ó, está melhorando. Não corta não. Talvez podar lá na frente. Ó, as folhas já vêm maiores. Está bem parecida com uma das outras. Ó, melhorou. Olha, a base está estruturada. Começa a podar, porque aí vem frutos. É Deus fazendo. Está ali, está escrito, a gente viu. Aí Deus olha para o outro lado. Não está, não tem jeito. A injeção não fez efeito. Via oral não fez efeito. A audição não fez efeito. Olha, as folhas estão murchando. Prepara a serra. Vamos executar. Porque não vai dar fruto. Tudo isso Jesus está ensinando para que a gente possa entender que estamos agarrados no tronco. E a gente precisa dar fruto. A minha leitura dentro desse texto dessa manhã, a poda vai doer, mas vai te dar benefício. Aceita. Quando Deus tirar coisas da sua vida, remover pessoas da sua vida, remover lugares da sua vida, remover situações da sua vida, remover. Ele remove. Ele apenas, eu não sei se ele remove as coisas ou se ele remove você das coisas, mas uma coisa eu sei, muda. Quando ele fizer isso, não pense errado. Não caia em desespero. Ele vai te podar. Está te podando. Mas você está ligado. Ele não te desampara. Agora, quando Deus cortar, ele está dizendo, ele vai permanecer você do jeito que você está, te deixando você ir à morte. Estamos falando de morte espiritual. Porque depois que você morrer no sentido de não querer mais ouvir, não querer mais receber, não querer mais degustar daquilo que chama-se palavra de Deus, ou seja, da água, da fonte, do tronco, ele vai permitir até você secar. E quando você mirrar, ele vai cortar. Mas eu quero dizer o seguinte, o que o senhor quer dizer, afinal de contas? Que esse corte, nós não vamos ver agora. Não vamos ver agora. Esse corte é quando todos, a Bíblia diz que todos estaremos diante de Jesus.
Agora, irmão, pensa num cara ruim, mau. Ele vai estar diante de Jesus. Vai estar diante de Jesus. Porque a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar e vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Vão declarar, mas o juízo de Jesus é obras, frutos, sabe? Ligadura. Ele vai dizer, agora aqui, esse será cortado. Nosso fogo. Tudo que você fizer para Cristo, faça o melhor possível. Eu sou um pastor, eu sou um líder, com misericórdia do Senhor, porque eu não sou de exigir muita coisa às pessoas. Quem trabalha junto comigo e eu trabalho junto com eles, sabe que eu não sou de exigir muitas coisas das pessoas. Eu não tiro ninguém do seu trabalho extra igreja, para poder desenvolver coisa dentro da igreja. Tem pastores que fazem. Só quando a coisa assim é especial, né? Vamos montar a televisão. O Aldair chegou aqui, fez uma plataforma lá atrás, preparou, aí veio o Everton, mas não sei mais quem, Edmilson também veio aqui, para não faltar a memória, veio mais gente, não é isso, no dia? Aí, montou tudo, foi. Acabou disso, acabou. Isso já tem o quê? 3, 4 anos por aí para trás? Aí chegou um dia, vamos fazer ali fora, o pote ali fora. Acabou. Mas isso aí não é que eu exija, que eu não tenho nenhum poder de exigir. Eu posso pedir. E pedir e esperar o dia que der para fazer. Porque todo mundo tem os salvadores. Eu preciso pintar o chão. O Jean tinha acabado de sair de pintura. Tinha acabado. Se ele não tivesse ido para aquela pintura, talvez ele não pintasse o chão. Porque não fazia isso no Brasil, era outra coisa. Podia até ter feito uma coisinha no cantinho, mas não era com a visão que tem. Não é. Mas aí aprendeu, pintou o chão e já acabou, já vai embora. Meu Deus. Se sou eu, não estou no meio, descendo ali o murinho ali ainda. Por quê? Porque sabe onde corta, onde faz, não sabe? Foi, acabou. Ainda fica batendo um papo ali. E outras fazem. As mulheres quebram isso aqui tudo para limpar. Arranca tudo. Limpa tudo, acabou, vai para baixo. Ali embaixo que é mais difícil. Ali embaixo fica e come, né? Fica e come. Aí tem um pouquinho mais, né? Mas faz tudo. Passa um dia, deixa tudo limpinho. Eu não sou desse de exigir. Não sou. E Jesus é do mesmo jeito. Porque ele não exige que você largue o que você deve fazer. O que ele diz é o seguinte, aonde você estiver, seja luz. Está na obra? Fala de Jesus. Está no clean-up? Fala de Jesus. Eu falei para a Priscila aqui no ensaio. Priscila, ontem deu... Foi quinta que deu 90, não foi? Nós estávamos aqui à noite, foi quente, graças a Deus que não deu 90. Amanhã não vai dar 90 amanhã, porque amanhã a gente vai fazer uma casa, se está 90, a gente vai ficar no 90. Sabe aquelas casas pequenas, baixa, de um andar só, sem ar-condicionado central? E nós chegamos no dia seguinte, não estava 90, mas estava 84, lá dentro de casa. Sabe umas aberturinhas assim abertas de janela? O que vinha de fora era mais quente do que estava dentro. E os feios lá só no esfrega, feio. Como diz os nossos queridos cariocas, uma apoiaiada para tudo que é lado, cabeiaiada para tudo que é lado, e a gente limpou, e graças a Deus por ela, pela casa, graças a Deus. Mas a gente nós não tivemos que largar nada para fazer a nossa casa. Fizemos no dia seguinte, estávamos aqui à noite. A gente vê o cansaço nosso nas quintas-feiras à noite para poder ensaiar. Um sai do trabalho direto para cá, o outro sai direto para cá, do trabalho para cá. A gente vem de casa direto para cá, já pensando no dia seguinte. A outra não pode vir, coitada, porque está com os filhos sozinha dentro de casa. Isso é sacrifício, irmão. Isso não é vida de brincadeirinha, não. Isso são coisas que a gente sabe, não precisa perguntar. Mas isso tudo a gente faz extra nas nossas horas. Mas aí quando a gente olha para Cristo Jesus, é isso que dá ânimo na gente. Ele fala assim, eis que estou contigo todos os dias, 24 horas,
semana. Eu não vacilo um dia, eu estou contigo. Aonde você estiver, você está comigo e eu estou contigo. Porque a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. E se não fosse essa misericórdia do Senhor, a gente estava consumidos. Sabe? Então o Senhor pega você e eu e diz assim, olha, seja meu galho frutífero aonde você estiver. Aonde você estiver, as pessoas vão olhar para você e vão ver em você que você dá bom fruto. Talvez elas não vão entender que é Cristo em você, porque talvez você não teve a oportunidade de falar de Cristo. Você entra e sai, a pessoa não está lá, às vezes quando está agitada, mas elas vão ver que existe algo diferente em você. E quando ela vê algo diferente em você, um dia ela vai ter curiosidade de perguntar, por que você é diferente dos outros que eu conheço, que eu já tive? Você pode dizer assim, eu estou ligado. Daniel, quando foi para a cova dos leões, ele tinha 80 anos de idade. O pessoal pensa que ele foi novinho, né? Não, ele já tinha 80 anos de idade. E o rei ficou lá de fora assim, você está aí, feio? O leão já comeu você? E ele lá dentro diz assim, quem está comigo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Olha, a Bíblia não diz, olha, a gente vê foto aí de leão dormindo no colo de Daniel, né? A gente vê leão brincando e Daniel lá. A Bíblia não diz nada disso. A Bíblia diz que eles estavam ali dentro, que eram leões ferozes. Estavam ali dentro, não tocaram nem sequer nas vestes de Daniel. No dia seguinte, quando o rei levantou e foi lá ver se ele estava vivo, viu que ele estava vivo, abriu a porta e eles saíram. E ele saiu intacto, os leões lá dentro. Na mesma hora, ele disse, agora todo o povo vai adorar o Deus de Daniel. E os 120 que fizeram fofoca deles, os 120 que fizeram intriga de Daniel, ele mandou pegar todos e jogar lá dentro. A Bíblia diz que quando eles foram arremessados dentro da cova, antes que eles caíssem, eles já foram todos despedaçados. Nem os ossos ficaram, foram tudo devorados pelos leões. Quer dizer uma coisa para você? Podem jogar a gente na cova do leão, na cova da desigualdade, na cova da mentira, da falsidade, porque a gente não vive no meio de leões, né? Assim, verdadeiramente leões, animais. Tem uns leões aí que estão de duas pés, né? São leões verdadeiramente. Podem até jogar a gente, mas uma coisa eu digo, nenhum deles vão nos devorar. Porque quem está conosco é o leão de Judá. Amém. É o Senhor dos Senhores. Portanto, eu digo para você, ó, pescocinho para cima, ombrinho para trás, e se liga na caminhada de quem está no trono. Aqui, ó. Como é que é o nome do Roquio, né? O nosso quiroprata, né? Ele fala assim, olha, depois que você faz 20 anos, você anda assim. Você faz 30 anos, você fica assim. 40 anos, você fica assim. 50 anos, você começa a procurar moeda no chão. 60 anos, você já não acha mais ela. 70 anos, você já nem procura mais porque é inútil. Já não dá mais. Né? Ele fala assim para você, Osael, fala para você, ele fala assim, ó, aqui você tem que aprender a andar assim, agora eu estou aplicando o que ele me ensina. Ele fala assim, ó, tronco, você está no tronco, ó, olha um andar de quem anda no tronco. Caiu a moeda, não era não. Se olhar, você não volta mais. Coluna, você é rico, não precisa da moeda, pisa nela, não precisa da moeda, porque você caiu, não gosto nem de você mais. Porque senão se olhar fica, o corpo não volta. Tem uns velhos aqui em cima, sabe? Uns velhos no bom sentido, na gíria, né? Não é velho de idade, porque o mais velho sou eu, diretor. Mas tem uns que quando levantam do banco, levantam assim. Aí até o sangue esquentar, aí o sangue já esquenta e já vai embora. Eu já levanto ali no. Ó. Que já é o hábito. Mas uma coisa eu digo, nenhum deles, tortinho assim como eu,
Eu não tinha ligado do tronco. Vou chegar no céu com o joelho de um garotinho de 14 anos, vou jogar bola, vou correr, vou pular do muro. Lá no céu eu vou fazer tudo. O que pode esquecer, mas lá no céu eu vou fazer tudo. Porque isso aí é figurativo, não estou dizendo que vai acontecer. Eu quero dizer para você o seguinte: eu estou ligado da onde sai a força dessa vida, que é Jesus. Termine esse domingo, irmão. Você já começou agora, mas estamos para o meio do domingo, faltam 10 minutos para o meio-dia. Termine esse domingo com alegria. Por mais que as consequências, as situações não nos permitam rir muito, mas põe um sorriso no rosto, porque o Deus de Israel é o seu Deus. Amém. Jesus, aquele que nasceu, viveu e morreu e ressuscitou pelo Espírito Santo, está aqui, está conosco e vai nos levar a caminhos longos e frutíferos. Deus é contigo. Quando você amanhecer e as notícias chegarem aos seus ouvidos, seja lá pelo seu telefone, seja lá pelo telefone de alguém, seja lá pelaquela irmãzinha que você trabalha com ela limpando casa, não sei de nada, uma coisa que eu sei: Jesus Cristo está voltando. Jesus, você conhece Jesus? Aceita, hein? Acho melhor aceitar. Jesus Cristo está voltando. Que é da estrada da vida que segue, porque Jesus, se Deus não guardar, quem vai guardar? Se eu não botar boas novas na minha cabeça, quem vai botar? Então, agarrado no tronco, segue em frente, dê bons frutos, porque o Senhor é contigo. Amém. Bota-se a mão no seu coração. Digo: Senhor, eu sei, está escrito, e eu estou certo. O Senhor é o meu Deus. Jesus é o meu Salvador. E a minha bússola se chama Espírito Santo de Deus. Essa é a grande verdade da minha vida. Nas tuas mãos, Senhor, eu entrego a minha vida todos os dias da minha caminhada, em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Amém. Vamos passar no momento da nossa oração pela nossa semente.